Olá, mulheres, aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos lendo juntas o livro O Poder da Oração, segundo a vontade de Deus, da Stormy O'Marian, da editora Thomas Nelson Brasil. Hoje nós estamos no capítulo 5, Orando para conhecer Deus como o Espírito Santo. Quando ouvi pela primeira vez os nomes Ajudador e Consolador, a respeito do Espírito Santo, eu soube imediatamente que queria esses atributos de Deus em minha vida. Eu percebi que para obtê-los, primeiramente, eu tinha de reconhecer a existência do Espírito Santo e depois estar aberta para que ele operasse em mim. Quando eu fiz isso, aprendi 3 razões importantes para ser cheia do Espírito Santo. Para adorar a Deus mais plenamente, para conhecer e comunicar o amor de Deus de forma mais completa e para tomar posse do poder de Deus em minha vida de forma mais efetiva. Se você reconhece Jesus como Salvador e Deus como Pai, precisa reconhecer o Espírito Santo. Eu ouvi alguns cristãos falarem da Trindade, como Pai, Filho e o Espírito Santo. Eles mal conseguem dizer Espírito Santo sem engasgar, muito menos reconhecer sua obra em suas vidas. Talvez seja porque saibam muito pouco sobre ele. Ou talvez vivenciaram uma situação em que coisas estranhas foram feitas em nome do Espírito Santo, ou talvez tenham ouvido o termo Espírito e tivessem medo de espíritos. Seja qual for a razão, deixe-me lhe garantir que o Espírito Santo é o Espírito de Deus enviado por Jesus para nos dar conforto, nos edificar, nos guiar a toda a verdade, nos trazer dons espirituais, nos ajudar a orar de forma mais eficiente, nos dar sabedoria e revelação e para nos ajudar a conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Será que alguém pode dizer honestamente que não precisa dessas coisas? O Espírito Santo não pode ser ignorado. Não podemos fingir que ele não existe ou dizer que Jesus não estava falando sério quando prometeu que enviaria o Espírito Santo para nós. Ou sugerir que Deus estava apenas brincando quando disse que estava derramando seu Espírito sobre toda a humanidade. O Espírito Santo não é um vapor ou uma nuvem mística. Ele é uma outra parte de Deus. Você lembra da história da casca, da polpa e do miolo da maçã? Ele é o poder de Deus e os meios pelos quais Deus fala conosco. Se o ignorarmos ou rejeitarmos, vamos impedir que esse poder e comunicação operem em nossa vida. Se os seus lábios podem dizer Jesus é o Senhor, você pode estar certo de que o Espírito Santo de Deus já está trabalhando em sua vida. Ser cheio do Espírito Santo é algo mencionado em muitos textos bíblicos, uma vez que parece haver tantas interpretações desses textos quanto há denominações. Não vou limitá-lo à minha interpretação. Eu simplesmente pergunte ao Espírito Santo o que esses textos bíblicos deveriam significar para você e deixe em suas mãos essa revelação. A Bíblia diz: porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Ezequiel 36, 27. O Espírito Santo trabalha a plenitude de Deus em nós. E não deve haver nenhum medo nem mistério sobre isso, porque apenas nós, entre toda a criação de Deus, temos um lugar especial construído no nosso interior, onde o Espírito Santo pode habitar. Esse lugar sempre estará vazio até que seja preenchido por ele. Nós não queremos ter uma aparência de piedade, mas negar o seu poder, 2 Timóteo 3:5. Negar o poder de Deus limita o que Deus pode fazer em nossa vida e nos impede de avançar em direção a tudo que ele tem para nós. Também não queremos ser como aqueles que estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, 2 Timóteo 3:7. A menos que o Espírito Santo nos instrua a partir do nosso interior, nosso conhecimento da verdade será sempre limitado e nossa saúde espiritual será incompleta. Não limite o que Deus pode fazer em você por não reconhecer o seu Espírito Santo em sua vida. Eu descobri ao longo dos anos, porém, que o enchimento do Espírito Santo é contínuo e se aprofunda cada vez mais. Precisamos estar dispostos a nos abrir para cada novo nível e dimensão, a fim de que ele possa nos capacitar a realizar o que nunca poderíamos fazer sem essa plena medida do seu amor, do seu poder e da sua vida. Não importa há quanto tempo você conhece o Senhor, é bom fazer a oração a seguir com frequência. Deus, ajude-me a entender tudo o que eu preciso saber sobre o Senhor e a obra do Espírito em minha vida.
Encha-me com o seu Espírito Santo de uma maneira totalmente nova nesse dia e trabalhe poderosamente em mim. Ferramentas da verdade. E eu pedirei ao Pai, e lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. João 14,16. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas 11:13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. João 16:13. Arrependam-se, a cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o Deus, os chamar. Atos 2:38.